Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje eu vou mostrar pra vocês 3 thrillers lá de muito tempo atrás que foram lançados e que merecem uma atençãozinha, vamos lá? Bom gente, a gente bem sabe que thriller tá na onda, né, no momento. Thriller assim, Tá borrado meu olho? Não, é a sobrancelha mesmo que tá bem, olha, precisando fazer. A gente sabe que thriller hoje está sendo um dos gêneros mais, assim, lidos, né, pela galera. E até quem não lia thriller está se aventurando de tão famoso que tá esse gênero. Mas eu gostaria de avisar vocês que thriller já está aqui entre nós há muito tempo atrás. Que tem livros, que tem thrillers tão maravilhosos quanto os de agora, que foram escritos há muito tempo. Não tanto tempo, tá, gente? Se a gente colocar ali... entre 9 anos, 7 anos atrás, tá? Vou mostrar livros pra vocês que foram lançados de 7 a 9 anos atrás, mas que merecem uma atenção, que às vezes, com o passar do tempo, foram levados pelo esquecimento, né? Com tantos outros livros sendo lançados. Então, acho que assim, eu vou mostrar pra vocês, contar um pouquinho da minha experiência com leitura, né? Com cada um deles. E aí, quem sabe, se vocês ainda encontrarem esses livros pra vender, vocês possam dar uma chance e aproveitar tanto quanto eu aproveitei lá atrás. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é um livro de uma autora que ela tinha até parado um tempo, pelo menos aqui no Brasil, de lançar livros, agora voltou a lançar, só que por outra editora. E essa autora é a Lisa Gardner. Antes, os livros dela eram lançados pela editora Novo Conceito, inclusive na época que eu recebi esses livros, eu era parceira pelo meu blog ainda, pelo amor de Deus. Isso foi em 2012, quando eu li esse livro aqui, Viva para Contar. Foi uma das minhas, assim, primeiras experiências com thriller, assim, investigativo, fora o Harlan Coben, que eu já lia, né? Mas thriller investigativo com questões de detetive mulher, que eu acho muito legal aqui também. E a Lisa Gardner, ela tem uma escrita muito detalhista, dá pra ver pelo tamanho do livro, né? Os livros dela normalmente são grandinhos, mas também uma leitura muito crua, nua e crua, assim, com a realidade da nossa vida, sabe? Aqui a gente vai conhecer a nossa detetive D.D. Warren, né? Que é a detetive principal de uma série de livros dela. Não sei quantos, não sei em relação à ordem também quais são, porque eu li fora de ordem, eu li livros aleatórios com a mesma detetive, como acontece com vários outros autores. E neste livro aqui, a detetive então vai investigar um caso de um pai que assassinou a família inteira e, tipo... ele tá na UTI hoje, as pessoas não sabem se ele tentou cometer suicídio depois de matar a sua família ou se, enfim, ele se machucou, alguém tentou se defender e acabou machucando ele. Mas aqui dentro da história a gente vai também conhecer a história de uma enfermeira, que ela é enfermeira em um hospital psiquiátrico que passou por um trauma muito semelhante na sua infância. Então, quando a detetive for até o hospital para estar investigando o caso desse cara que tentou matar a família, que matou a família, não que tentou, que matou a família e que não conseguiu se matar, a nossa enfermeira aqui, que eu não vou, a Danielle Burton, ela vai acabar encontrando com a detetive Warren, relembrando muitas coisas do seu passado, inclusive aprendendo a desvendar coisas do seu passado que estavam até então sem respostas para ela. E, gente, esse livro, assim, me tocou muito, porque a gente conhece muito aqui dentro dessa história um hospital psiquiátrico, assim, a situação de um hospital psiquiátrico, que é a dificuldade de tanto trabalhar quanto viver ali dentro, sabe? É complicado, é muito triste, é muito realista. E aqui é muito detalhado, assim, até os crimes, quando são acontecidos aqui, a gente fica chocado, porque em algum momento aqui vai ter um acontecimento, né, que são vários casos que vão se ligar pela mesma detetive. E a gente vai ter uma história aqui de uma criança com psicopatia, a criança que aparentemente tem transtornos, assim, de acaba tentando assassinar a sua própria mãe, é muito... é bem triste, é bem tenso, bem mesmo. Só que, como eu falei pra vocês, a narrativa da Lisa Gardner é muito, assim, envolvente. A gente, por mais que seja pesado, realista, a gente acaba se envolvendo e gostando muito e querendo conhecer mais e mais e mais do personagem, mais da investigação. Eu tenho que até ler esses outros livros que estão sendo lançados pela editora agora, eu acho que é a Gutenberg que tá trazendo os livros dela. Porque eu lembro que na época que eu li, eu me encantei muito, o livro é enorme, assim, mesmo assim eu consegui. Em 2012 eu não tinha uma leitura tão fluida, assim, quanto eu tenho hoje, muitos anos depois. E, enfim, foi um livro que pra mim foi maravilhoso. Deixa eu ver quando ele foi lançado. Ele foi lançado em 2012, então eu li no ano que ele foi lançado, provavelmente eu recebi pela editora mesmo, se eu não me engano, né? Eu era parceira pelo blog. Mas, gente, ó, deem uma chance, porque é um livro, se vocês ainda encontrarem pra comprar esse livro,
dá uma chance, porque, gente, maravilhoso. Outro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês tem uma história um tanto quanto semelhante com aquela, que também vai falar sobre um assassinato em massa dentro da família. E aqui no livro O Hipnotista, de Lars Kepler, que é um casal sueco que escreve livros juntos. Inclusive, recentemente tivemos aí O Homem de Areia, lançado por ele, que já tem resenha no canal, vou deixar nos cards pra vocês. E agora lançou mais um desse casal, que é Stalker, se eu não me engano. Agora são lançados pela Companhia das Letras, mas antes foram lançados pela Intrínseca. E este livro aqui também tem uma pitada bem difícil, assim, de lidar, porque a gente vai ter também um assassinato, né, de família. O pai, né, matou a família toda, mas um menino de 15 anos acabou sobrevivendo, só que ele tá muito traumatizado. Muito assim, ele não consegue aceitar, entender o que aconteceu na sua vida, então ele teve um bloqueio na cabeça, um bloqueio mental ali sobre o acontecido. Só que a polícia precisa dessas respostas para poder estar investigando o que aconteceu, o que levou, né, o cara a fazer tudo isso, e ele não consegue falar, ele não consegue depor, porque ele tá literalmente bloqueado. Então o detetive, então, que vai investigar é o mesmo detetive que tá lá no Homem de Areia, acredito que esteja em todos os livros desse casal, que é o Jonalina, enfim, e ele vai ter a ideia, a brilhante ideia, então, desse menino ser consultado com um psiquiatra que é especialista em hipnose. Então eles vão tentar trabalhar com ele, fazer essa regressão ali através do hipnotismo, enfim, de um tratamento que até então o doutor que vai pegar o caso, ele tava muitos anos sem fazer, porque teve alguns problemas por conta disso, quando ele fazia no passado. E aí ele vai ter que abraçar a causa aí pra eles tentarem juntos descobrir o porquê, né, do assassinato, enfim. E é muito interessante e desesperador quando a gente vai ver essas sessões de hipnose desse menino, assim. É puxado, gente, é bem triste, dolorido, mas assim, eu lembro que quando eu li, que foi em 2011 que eu li esse livro, e ele foi lançado no ano de 2011, então eu li no ano que lançou, eu gostei muito, inclusive eu queria que tivesse um filme, porque naquela época eu não tinha lido tantos livros assim do gênero ainda, então eu visualizava muito aquilo na minha cabeça, sabe? Então eu lembro que eu gostei bastante. Inclusive tem um outro que acho que é O Pesadelo, que é dessa mesma série, que eu tenho aqui em casa, não li ainda, inclusive vou até me programar pra ler, porque esse casal aqui tem uma escrita maravilhosa, super envolvente, que vale muito a pena dar uma chance. O terceiro e último livro que eu trago pra vocês já tem adaptação de filme, inclusive teve na Suécia pela rede de cinemas de lá, e depois foi também feito filme americano com aquele Daniel Craig lindo, maravilhoso, que é o livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de Stieg Larsson. Eu tenho ele nessa edição velhinha aqui, porque foi a primeira edição que eu tive, enfim. Adorei ler esse livro. Eu lembro que eu tinha começado a ler ele ainda, abandonei. Uma amiga minha, Vitória, pegou e falou, fazia inglês comigo, ela pegou e falou assim: leia esse livro, se você não abandona, dá uma chance, tenta. Eu fui lá, falei, quer saber, eu vou tentar. Fui fazer uma viagem pra Rondônia no avião, acabei pegando pra ler no avião mesmo. E, gente, pelo amor de Deus, graças a Deus eu dei uma chance. Inclusive o segundo e o terceiro eu não tenho em casa, eu peguei emprestado da Vitória pra ler, depois não consegui comprar. Hoje acho que já nem vende mais nessa edição que eu queria completar, né? Mas, gente, eu lembro que esse aqui também foi um thriller, assim, investigativo, que me deixou de queixo caído, que eu fiquei desesperada pelo desfecho. E acontece que o autor morreu, né? O autor morreu sem ter publicado todos os livros. Aí depois outra pessoa começou a escrever os livros dele, acho que agora já tem até o 5º livro, né? Enfim, não veio ao caso, mas assim, foi um livro que mexeu muito comigo, que a gente viu com essa história do Mikael Blomkvist. O que acontece? O Mikael está sendo processado por ter difamado uma pessoa muito importante. O Mikael é dono de um jornal, ele é jornalista. E ele está sendo processado e foi indiciado, então, a pagar uma multa gigantérrima por conta de ter difamado uma pessoa em seu jornal ali. Aí acontece que ele tá praticamente falido, ele não sabe o que faz mais da vida, né? Além de tá correndo risco de ser preso. Aí vai vir um cara bem famoso, eu vou ter que olhar os nomes, o Henrik Venger, e vai pedir pra ele, então, escrever a biografia da família dele. Também é uma pessoa importante, o Henrik Venger. Eles têm uma família muito endinheirada, enfim. Ele oferece, então, a Mikael que ele escreva a sua biografia, com isso ele vai pagar pra ele pra escrever a biografia e ainda vai ajudar com que o jornal dele, o Millennium, não vá à falência por conta, né, do que aconteceu lá sobre o processo. Mas, nesse meio tempo, o Henrik, meu Deus!
O Henrik, ele tem uma sobrinha que ela desapareceu quando ela era criança e ele não consegue se conformar com o desaparecimento dela. Ninguém nunca teve pistas, por mais que eles envolveram muito dinheiro nas investigações, ninguém conseguiu uma pista sobre o paradeiro dela. Então ele vai acabar pedindo para o Mikhail ali também: ó, cara, me ajuda aí a investigar o que aconteceu com ela, eu preciso descobrir o que aconteceu. Então, para salvar a sua revista, o Mikhail Blomkvist, ele vai acabar abraçando a causa, ele vai investigar muitas coisas para escrever tanto a biografia dessa família conturbada, ele vai ter que conhecer muitas pessoas estranhas ali no meio, né, no âmbito familiar deles, e com isso ele vai acabar descobrindo algumas coisas. Quando ele vai investigar sobre o desaparecimento da sobrinha do Henrik lá, Henrik, ele vai descobrir outras meninas que foram então sequestradas, e aí ele vai querer mais ainda abraçar a causa e descobrir quem foi o responsável por esses assassinatos, por esses sequestros, né? Não tem corpos, a gente não sabe o que aconteceu com as mulheres, por isso os homens que não amavam as mulheres, porque eram todas meninas, mulheres, todas foram sequestradas, ninguém sabe onde foram parar, ninguém conseguiu pistas sobre o que aconteceu com elas. E quando o Mikhail descobre, gente, o negócio é mais lá embaixo. O filme, eu assisti os dois, eu assisti o sueco, que na época eu ainda baixei, só consegui baixar com legenda em inglês, e aí assisti assim pelas beiras, porque na época 2010, eu acho que daí eu assisti o filme provavelmente ali em 2012, 13, eu ainda não manjava tanto do inglês, então eu tentava assistir como eu conseguia, mas o filme americano com o Daniel Craig é maravilhoso. A gente vai ter também, eu esqueci de falar, pelo amor de Deus, a nossa protagonista, Lisbeth Salander, que é uma hacker que vai ajudar o Mikhail nesse meio tempo aqui a tentar investigar contas e computadores das pessoas poderosas. Ela tem um papel muito importante, gente, como assim eu esqueci dela? Ela é uma hacker toda estranha, punk, com o cabelo tudo assim, careca do lado, tudo cheio de piercing, tudo tatuada. E o Mikhail já é uma pessoa mais de idade, então eles vão ter que se reunir, se juntar para, enfim, investigar tudo isso. Ela vai ser uma peça muito importante aí, tanto na investigação quanto na vida do Mikhail. Gente, leiam esses livros. Eu li só até o terceiro, não posso dizer pra vocês o quarto e o quinto livro, o que eu acho. O terceiro, assim, ele tem um fim, mas assim, aquele fim que a gente queria, outro livro, outra continuação da história. Aí lançaram o outro, só que o Stieg Larsson tinha começado a escrever e não terminou. Então, assim, outra pessoa terminou de escrever, aí muitas pessoas não gostaram, porque o Stieg é o Stieg, né, gente? E aí acabou que não fez tanto sucesso assim quanto o resto da série. Bom, gente, se eu achar os links de compra para esses livros pelo site da Amazon, eu deixo aqui embaixo para vocês, tá? Se vocês tiverem interesse, então, em comprar e adquirir qualquer um deles, comprando pelo meu link, vocês ajudam muito com o crescimento do canal. Se gostou do vídeo, deixa seu like que me ajuda na divulgação e se inscreve no canal se for novo por aqui, que logo logo sai mais vídeos para vocês. Nos vemos em breve. Beijinhos, tchau!